Então deixa primeiro lembrar mais ou menos do que a gente falou da outra vez. A gente falou de derivadas laterais, né? E a gente definiu o conceito de continuidade. Então, tipo, breve resumo sem enunciados do que a gente falou. Então, falamos de que f é contínua. F é uma função, né? Só tô lembrando o que a gente falou. Se três coisas aconteciam. A primeira é que A, que pertence ao domínio de F em um ponto, F é contínuo em um ponto. Se o primeiro que acontecia era que A pertenecesse ao domínio da função, ou seja, para começar a história, ela deveria poder ser definida aí, que o limite quando x fosse para A de f de x existir. E aqui você poderia lembrar que este limite existe se e somente se os limites laterais existem e são iguais, né? Existem e são iguais. Então, isso era a segunda parte de continuidade. E a terceira parte da continuidade era que o limite quando x vai para A de f de x fosse de fato f de A. Então, nesta primeira parte você já tinha que este elemento estava no domínio. Isso, em outras palavras, quer dizer que f de A é um número. Porque você pode avaliar Fn, e nessa segunda parte você sabia que este limite, essa conta aqui do lado esquerdo, você podia fazer. E no terceiro passo te diz que o número que existia no primeiro passo e a conta que você fez no segundo, de fato, dá o mesmo número. Isso foi o que basicamente a gente viu e a gente entendeu mais ou menos o que eram os limites laterais, tá? Então, a gente hoje vai falar mais de continuidade, vamos falar um pouquinho mais de continuidade, vamos dar um teoreminha que chama teorema do valor meio. Então, a aula de hoje poderia ser intitulada continuação, né? Continuação da continuidade, melhor então, continuidade 2. Continuidade parte 2, tá? Essa vai ser nosso título. Agora, eu di um desenho para vocês de mais ou menos o que pode acontecer para que uma função não seja contínua. Isso foi o que eu fiz um desenho de tipos de coisas que podem acontecer para que uma função não seja contínua. Tá? Então, o primeiro que vamos fazer é achar esses pontos. Quando você se pergunta, então, vou fazer um exemplo. Você pode se perguntar onde uma função é contínua ou complementar, que é mais fácil, de onde ela é descontínua. Então, vamos, encontre os pontos de descontinuidade das seguintes funções, tá? Então, quais seriam esses pontos que a gente está procurando? A, f de x igual a x mais 2. B, digamos, g de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. E por outro lado, talvez E igual a g de x
que é igual a 1 sobre x se x fosse maior do que 0 e menos 1 se x fosse menor ou igual do que 0, tá? Então vamos para essas três funções, vamos descobrir quais são os pontos de descontinuidade. Essa pergunta poderia ser formulada dizendo: encontre os lugares onde ela for contínua. A resposta seria mais ou menos equivalente, ou seja, se você encontra os pontos onde ela é descontínua, bom, então estaria achando os pontos onde ela é contínua. Seriam todos os que você não achou, né? Então, solução. E aí? Bom, então vamos lá. A, onde f de x mais 2 é contínuo. Então, a primeira coisa, primeiro, o domínio de f de x são todos reais. Bom, porque basicamente isso aqui é um polinômio, né? Então, os polinômios têm domínio todos reais. Então, a primeira coisa, tudo é garantida por todo mundo, não é? Ou seja, A tem que pertencer ao domínio, então todos os pontos estão no domínio. Então, a primeira condição já está de fato feita, né? Não tem nenhum problema. A segunda condição é que esse limite a gente está achando os pontos de descontinuidade, então a gente talvez estaria procurando um lugar A, um ponto A, onde esse limite não existe. Só que esse limite é igual limite quando x vai para A de x mais 2, né? Por propriedade do limite, você sabe que esse limite sempre existe e é igual a A, né? Vocês vão lá olhar as propriedades do limite que a gente viu, que se é um polinômio, então é isso. Então isso aqui é uma reta, um polinômio de grau 1, e isso sempre é A mais 2. Então esse limite sempre existe. E o terceiro passo, de fato, foi verificado no segundo passo, é que esse limite que existe tem que ser igual a função sendo avaliada em A. Ou seja, deste passo, você conclui que limite que x, quando x vai para f de x, é igual a f de A para todo A que pertence aos reais, porque os reais são o domínio da função. Em resumidas contas, para esta primeira função, você não acha, não consegue nenhum ponto de descontinuidade. Ou seja, dito em outras palavras, essa função é contínua em todos os seus pontos. Não tem descontinuidade. Agora, graficamente é claro, talvez graficamente seja mais claro, porque você já sabia que isso é uma reta que corta no 2, então é uma reta tipo assim, e ela não tem nenhum ponto de descontinuidade. Ela é um traço contínuo. Só que lembre que você não sempre tem um traço. Esse gráfico, na verdade, é uma ajuda, mas você não vai necessariamente ter ele, ou saber fazer ele, tá? Então, esse aqui é um exemplo de porque você não pode confiar no gráfico. Esse aqui, x ao quadrado menos 4, x menos 2. Então, g de x é igual a x ao quadrado menos 4, x menos 2. Então, você poderia dizer, não, tudo bem, vou fazer uma manipulação, isso vai ficar x menos 2, x mais 2, né? X menos 2, e você, então esse corta com esse e fica x mais 2, tá? E x mais 2 é o exemplo anterior, então ela continua em todo ponto, né? Você poderia concluir isso, mas aí estaria errado. Por quê? Porque sua função isso aqui é verdade, esta igualdade é verdade em quase todo ponto, mas não em tudo. Esta igualdade não é verdade em x igual a 2. Por quê? Porque se x fosse igual a 2, você estaria dividindo por 0. Então, você, para princípio de conversa, você nem poderia começar aqui, né? Então, isso aqui, o engano veio de que isso aqui, se x fosse diferente de 2, tá? Então, se x fosse diferente de 2,
isso aqui vale. E como essa função é contínua em todo lado, então f de x, não, desculpa, aqui essa se chama g, né? Então, g de x é contínua em os reais tirando o 2. Isso quer dizer todos os reais, mais o 2 não. Mas você ainda não viu, ou talvez não sabe se de fato este aqui 2 é um ponto de descontinuidade. Você concluiu que porque esta função é igual a x mais 2, se x fosse diferente de 2, então ela é contínua em todos os pontos que não sejam 2, porque a gente viu no exemplo 1 que esta função daqui é contínua em todos os pontos. Mas você ainda não sabe, de fato, você não comprovou, nem verificou que 2 de fato fosse um ponto de descontinuidade. Então aqui você se perguntou, o que acontece com 2? O que acontece com 2? Eu boto isso aqui nesses colchetes para dizer que é o número 2, né? Com 2 coisas, 2 árvores, não, é o número que eu estou dizendo. Bom, qual vocês acham que é a probabilidade que falta? A primeira coisa se ele fosse contínuo, a primeira coisa que eu teria que verificar é que ele estivesse no domínio, ou seja, que 2 pertence ao domínio de G. Mas isso não acontece. É o domínio desta função, lembre, é uma função racional. Quer dizer que é uma função que é um polinômio sobre um polinômio. O domínio de uma função racional é todo mundo, só os caras que zeram o denominador, não. E como 2 zera o denominador, então, para princípio de conversa, 2 não está no domínio. Agora sim, como 2 não está no domínio, não tem nenhuma chance de essa função. Logo, g de x não é contínuo em 2. Ou seja, dito de outras formas, como a gente já sabia que ela continua em todo mundo que não seja 2, o único ponto de descontinuidade dessa função é 2. Tá? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, escreva aí no chat, tá? E por enquanto, então, a gente vai a fazer esse terceiro exemplo. Lembrem que estamos neste terceiro exemplo aqui, né? 1 sobre x para x maior do que 0, menos 1 para x menores ou iguais do que 0. Bom, só para fazer o gráfico, mas não é que seja necessário. A função que eu estava fazendo aqui, esta daqui, ela como é equivalente a x mais 2. Em todo mundo que não é 2, a verdade ela tem um buraquinho aqui que continua. Aqui esse buraquinho acontece no 2, onde ela não está definida, né? Agora o ponto C. Então, 1 sobre x se x é menor do que 0 e menos 1 se x é maior ou igual do que 0. É isso, né? Não, de fato é o contrário, né? Maior do que 0, menor ou igual do que 0. Tá. Então, pergunta. Poderíamos trabalhar da seguinte forma. Então, os pontos de descontinuidade. Propriedades, não sabemos disso aqui, mas o que sabemos é das constantes. Vamos avaliar aqui, então, primeiro. Os x que seriam menores ou iguais do que 0. Menores estritos. Ou seja, estou excluindo o caso aqui do 0. Menores do que 0, tá? E nesses pontos, a função aqui, essa função g grande de x, vale menos 1, ou seja, uma constante. E nesses pontos, lembramos algumas coisas. Domínio de constantes são 2 reais, ou seja, se a função é uma função constante,
são todos reais estão no domínio, em particular todos os que estão x menor do que zero. Então, todo x menor do que zero pertence ao domínio. Limite quando x vai para a de uma constante c é c para qualquer a e para todo a que pertence ao domínio de c. Então, essa segunda parte do definição de continuidade é satisfeita porque é constante, quer dizer que ele permanece sendo igual. Quer dizer que quando o limite, a gente toma limite, bom, não vai para nenhum lado, porque ele vai continuar sendo o mesmo. E terceiro, para toda função por ser constante, f de x é igual a c, né? Isso que quer dizer f de x, né? É igual a c, que é igual a limite, quando x vai para a, de f de x. Ou seja, uma função constante é sempre contínua se x está no domínio. Então, aqui x está no domínio. 1 sobre x, então agora, segundo, para x maior do que zero. Tá? Então, vamos ver o que acontece em x maior do que zero. O que acontecerá? Bom, o que acontece foi, aqui temos x maior do que zero, e então o que vale é esta função. Então, temos esta segunda. Vamos botar aqui g1 e a constante seria g2. Então, g1 de x é igual a 1 sobre x. Então, de novo, vocês precisam fazer as três verificações. Se x é maior do que zero, 1 sobre x está definido? Faz sentido? Então, verdade, né? Então, 0 até infinito, que é x maior do que zero, está contenido no domínio de 1 sobre x. Isso é verdade. Limite quando x vai para a de 1 sobre x existe? Se x fosse maior do que zero? Essa é uma pergunta, não é uma pergunta evidente, não é uma pergunta necessariamente evidente. Mas a única coisa que precisa notar é que você não tem nenhum problema de explosão, ou seja, esse denominador nunca zero, nunca zera. Ou seja, você poderia aproximar-se dos dois lados, que é o importante para o limite existir, porque se você é maior do que zero, então tem um número, por exemplo assim, você pensa em 0,1, né? É maior do que zero. Mas se é 0,1, então você está depois do 0,01, que é mais pequeno, e você está antes de 0,101. Ou seja, você se pode aproximar pela esquerda e pela direita por números que ainda são maiores do que zero. Então, problemas em limites laterais não vai ter. Então, você vai ter essa existência 1 sobre a para todo a que seja maior do que zero. Entender? E por último, limite quando x vai para a, que é basicamente o mesmo que a gente já fez aqui. De 1 sobre x é igual a 1 sobre a, que é igual a f de a. Logo, essa função aqui não tem problemas se você pegasse números estritamente maiores do que zero, e não tem problema se você pegasse números estritamente menores do que zero, porque elas são funções bem comportadas. O problema surge no ponto de junção, ou seja, no zero. Por quê? Porque no zero, se x é igual a zero, a gente viu da primeira parte, desta parte quando a gente analisou a constante, que limite quando x vai para zero pela esquerda, quer dizer, números negativos, de g de x, que tem esse nome, é igual a constante, ou seja, menos 1. Se você vem aqui pela esquerda, você é um número negativo, e se você é um número negativo, você vale menos 1, o que diz a regra. Por outro lado, se você não se aproxima pela esquerda, sino se aproxima pela direita, você é 1 sobre x. E esse limite, quando x vai para zero, essa quantidade fica cada vez maior, porque você está indo para derivar por zero, e derivar por zero está determinado, e isso fica infinito. Então, você, por um lado, floge para infinito, que já é uma razão suficiente para o limite não existir, e por outro lado, você vai para um número. Então, g de x, desculpa, não é contínua em x igual a zero. E a gente pode concluir então é isso. Ela não é contínua em x igual a zero. Então, conclusão do assunto:
os pontos de descontinuidade é o único ponto é x igual a 0. Só para fazer o gráfico dessa função, ela valia menos 1. Ah, não, desculpa, então está errado, né? Se ela valia menos 1, ela vem assim. Aqui tem um pontinho. E ela valia 1 sobre x do outro lado. 1 sobre x. Então, quando ela se aproxima de 0 pela direita, explode. Quando se aproxima de 0 pela esquerda, fica menos 1. Tudo bem? Então, moral da história, é mais fácil você comprovar pontos onde ela não é contínua. E esses pontos onde ela não é contínua, normalmente acontecem, tipo assim, são lugares onde o limite não existe, ou são lugares onde ela não está definida. Eu dei um grafiquinho para vocês na aula passada, não sei, fiz como 5 possibilidades nas quais você não tem continuidade. Então, seria dar uma olhada aí. Agora a gente vai botar umas propriedades, igual que a gente vem fazendo sempre com qualquer coisa, botamos propriedades com o fim de facilitar depois fazer a conta de quando uma função é contínua ou não, né? Então é isso. Propriedades de funções contínuas. É isso. Então, temos essas propriedades, e a primeira propriedade a gente meio que descreveu no exercício anterior, e é que as funções constantes são funções constantes, ou seja, funções da forma f de x igual a c, são contínuas em todo ponto. No domínio. O domínio de função constante é todo ponto, todos reais. Mas a gente poderia ter, tipo o exemplo anterior, que a gente tinha só interesse em ser constante só para números negativos. Então, nesse caso, o domínio está restrito por nós, porque tipo, a gente escolheu ser desse jeito, né? Segundo, a função de identidade essa função é contínua em todo ponto do seu domínio. Aqui é a mesma história. O domínio da função de identidade é todo ponto, de fato é um polinômio, mas poderia ter alguma restrição que a gente impõe. Essa função é a que a gente chama de identidade. Não sei se eu tinha falado para vocês, mas é porque simplesmente ela todo mundo deixa igual, né? Identidade, por isso que chama de identidade, tá? Aqui vamos agora nas propriedades que seguem. Vamos supor que f de x e g de x são contínuas no mesmo ponto. Então, suponha duas funções f e g contínuas no ponto x igual a a. Ou seja, temos duas funções que são contínuas no mesmo ponto. Isso é importante porque lembre que a continuidade bem no fundo pode ser avaliada como limite. E para você multiplicar, dividir, o que seja limite, você precisa que os dois limites existam. Então, é por isso que importa, tá? E então a propriedade 1, 2 e agora 3, f de x a la n, onde n é um número real, é contínua em x igual a para todo A que pertence ao domínio. Domínio de esse número.
f de x sobre n. Então aqui o primeiro que tem que ser visto, bom, é que de fato isso aqui não necessariamente é o quadrado, poderia ser o pi, o que seja. E que se você já é contínuo em um ponto, então a função que é potência também vai ser contínua nesse ponto. Tipo, a continuidade não se perde por multiplicação dela com ela mesma, né? Porque f de x a la n é uma multiplicação dela com ela mesma, né? Em alguns termos. Bom, 4. F mais g. Ops, ficou feio, né? F mais ou menos g. Isso assim. É contínuo em x igual a. Ou seja, se você tem duas funções que são contínuas em um ponto, a suma delas ou a subtração delas também é contínua desse ponto. Quinto, fg, ou seja, o produto das duas, é contínuo em x igual a. E o último é f dividido g é contínuo em x igual a. E claro, sempre, como é uma divisão, a gente tem que excluir o caso de que isso seja zero. Então aqui você fala desde que g de a seja diferente de zero. Você tem que dizer, isso não pode acontecer, senão vou dividir por zero. Essa propriedade, ela é, ou no, para nós, vai ser o mais usual trabalhar ela quando são polinômios, funções racionais. Então, o polinômio aqui embaixo, quando der zero, ou seja, quando tenha a raiz desse polinômio, a gente então vai tirar esses pontos. A gente, por exemplo, tem... bom, o exemplo claro é o que a gente já tinha. Por aqui. Esse aqui. Esse é uma função racional. E a gente fez todo um estudo para saber quais eram os pontos de descontinuidade e concluímos que 2 era o único ponto de descontinuidade. Bom, com a propriedade você já vem aqui e diz, bom, este é um polinômio que continua em todo lado, este também continua em todo lado. Mas como é uma divisão, os únicos pontos de descontinuidade é onde o denominador zero. Como o denominador zero é 2, então o único ponto de descontinuidade é 2. E então acabou a história mais rápido, sem precisar comprovar as 3 propriedades de continuidade. Quando você não seja capaz de aplicar uma propriedade, bom, você teria que ir lá e ver que A esteja no domínio, que o limite existe, que ele seja igual ao f de A, como sempre. Tudo bem? Então a gente vamos... Bom, deixa eu cortar esta reunião aqui. Eu envio o link daqui a 4 minutinhos, tá? Para que não fique no meio... Para que não fique no meio a nossa conversa, tá? Eu estava falando... Então, claro, agora a gente tem essas 6 propriedades e responder a pergunta, acho que os pontos onde uma função é contínua ou equivalentemente descontínua, então podemos, sempre que seja possível, ou seja, sempre que as hipóteses sejam cumpridas, vir aqui e utilizar essas propriedades. Então vamos fazer tipo 2 ou 3 tipo exemplos para a gente pegar. Eu vou enviar agora sim os exercícios, incluindo desde o limite no infinito até hoje, tá? Então a gente faz um bom repasso disso. E a sexta, se houver dúvidas, todas as dúvidas que houver, lembrem que podem perguntar sempre, né? Então vejamos, vamos resolver o problema de encontrar. Então, ache os pontos de continuidade para... Então, vamos botar um exemplo aqui. O primeiro é uma função que é da forma 3x ao quadrado, cubo, aliás, mais 2x ao quadrado menos x mais isso.
E o segundo, esta função, que seja uma função racional, x a la 10 menos 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Pronto. Bom, poderia ser isso. Vejamos, a primeira delas, essa daqui. Poderíamos pensar de duas formas. Uma forma sendo bem passo a passo, a primeira coisa seria: todos os coeficientes são constantes, então pela primeira propriedade, funções constantes são contínuas em todo ponto. Então, coeficientes não tem problema. Ou seja, dito de outra forma, multiplicar por um número não quer dizer nada com a continuidade. A continuidade vai importar só na variável. Pronto. Se a gente esquece o 3 e só olha para o x, essa é a função identidade, ou seja, f de x igual a x. Então ela continua em todo ponto, então não tem problema. Então x a la 3 é a identidade ao cubo, né? X por x por x. Então a gente pode aplicar esta propriedade 3, que diz que se f é contínua, que nesse caso é a identidade, f de x a la n é contínua, onde n é qualquer número, ou seja, neste caso 3. Mas então aqui, moral da história, este primeiro termo é contínuo em todo ponto. A mesma forma de pensar pode ser aplicada neste termo, neste termo e neste termo. Em particular, todos os 4 termos desta primeira expressão são contínuos em todo ponto. Moral da história: a função é contínua em todo. Uma coisa interessante de se falar, para não ter que falar de novo todas essas especificações termo a termo, é que os polinômios... Professor, a Sim? gente não tá vendo o quadro. E obrigado. Peraí. Peraí. Deixa eu ver uma coisa então. Futuramente. Então, a verdade, essa apreciação pode ser sobre qualquer polinômio, x a la 5, x a la 6, qualquer que seja o polinômio, eles são contínuos no seu domínio. E aqui, a verdade, o domínio são todos reais, mas como se a gente define por partes, poderia ser que o domínio seja um conjunto mais pequeno. Mas se fosse um polinômio tudo, em toda a sua extensão, ele de fato seria contínuo em todos os reais, não é? Para essa segunda parte, para essa segunda função, então aqui de novo, agora não vou chegar lá para dizer essas constantes, não. Vou dizer, o que está acima é um polinômio, portanto ele é contínuo em todo ponto, e o que está abaixo também é um polinômio, portanto ele é contínuo em todo ponto. Então o problema, se acontecer algum, vai ser nos pontos, como essa é uma divisão, então os problemas vai ser nos pontos onde o denominador seja zero. Então a pergunta é, quando esse denominador é zero? Aí vocês podem resolver por muitas formas, mas se você faz a fórmula de Bhaskara, talvez você queira fazer, mas a verdade tem uma coisa muito mais simples do que isso. Este termo é sempre positivo, sempre. E este 1 vai ser com que x ao quadrado mais 1 sempre seja maior do que zero. Este já é positivo e este já é maior do que zero. Então esta combinação é sempre maior estrito do que zero. Ou seja, nunca será esse denominador. Conclusão da história. A função é contínua em todo ponto. Né? A verdade em todos reais, porque nesta aqui temos a definição para todos reais. Então tá? Bom, isso é pelo lado de continuidade. Vamos vir exercícios, né? Falando do tema, e agora eu vou falar da última coisa que a gente vai falar hoje, que é uma coisa chamada teorema do valor intermédio.
Eu vou botar o teorema e depois vou explicar moralmente ele como tem que ser entendido e a gente faz um exemplo. Se achar um bom exemplo, a gente faz um, tá? Então, agora vamos falar do teorema do valor intermédio, tá? Esse é o teorema que a gente vai trabalhar agora. Então, suponha f uma função contínua no intervalo fechado A, B, tá? E M, qualquer número que esteja entre f de A e f de B. Ou seja, f de A é alguma coisa e f de B é outro número. M é um número que está entre os dois, basicamente. Qualquer um. Então, existe um C que pertence a AB, tal que f de C é igual a M. Esse aqui é o teorema do valor intermediário. Vejamos ele um pouquinho graficamente para entender ele melhor. Você o que precisa é uma função contínua. Você precisa de uma função contínua que seja bem definida entre A e B. A e B é um intervalo da vida, qualquer um que você quer. Então, você só precisa esse aqui e uma função que talvez faça isso. Bom, a verdade passe um pouquinho do B, então fica mais fácil movimentar o B que o gráfico todo aqui, bem, tá? Isso aqui é fechado, né? Aqui fala fechado, quer dizer que os pontinhos são fechados, não tem buraquinho aí, tá? E aí o que pedem para você é achar um M que esteja entre f de A e f de B. Bom, como ela é contínua, aqui não tem nenhum buraco, não tem nenhuma explosão, não tem nada disso. Ela é bem comportada. E o que você sabe é que, bom, se você vai aqui na imagem, aqui estaria f de B. E se você vai aqui na imagem, aqui estaria f de A. E você pega um número que você quiser, mas que esteja no meio, M. O que te diz o teorema é que existe um cara que está entre A e B, um cara que está entre este intervalo, e tal que a imagem desse cara é M. Então, você aqui graficamente pode ver que de fato não existe só um cara, existem três caras. Existe este e existe este. Três caras que, se você avalia a função, aqui seria 2, né? Aqui seria 3. Se você avalia a função nesses caras, você chega no valor de M. O teorema te diz que existe pelo menos um. Então, como você acaba de ver, pode existir mais do que um. Mas o importante é que existe um. Aqui é importante que você, se você quer aplicar o teorema do valor intermediário, é importante que você tenha as hipóteses necessárias. Por exemplo, poderia ser que se o intervalo é aberto, você não encontre esse tipo de comportamento. Por exemplo, se você pegar a função 1 sobre x m menos 1, né? Então, se você faz o gráfico dela, 1 sobre x, ela é assim. Ela tem uma assíntota, lembra? A definição de assíntota que chega no infinito a secular, mas não fala. Não é? E no menos 1, ela vale menos 1.
E no 1, ela vale no menos 1. E no 1 vale 1. ¿Sí? Então, f de menos 1, que seria o mesmo que f de a, é igual a menos 1. E f de 1 é igual a 1. Agora, vocês veem que o zero está entre menos 1 e 1. Mas o teorema do valor intermediário, não existe nenhum ponto da função que dê zero, né? Porque ele explode e para baixo e para cima. Mas o teorema do valor intermediário não está falindo aí. É porque você pegou uma função que não é contínua no intervalo. Então você não pode aplicar nada. Você não pode dizer nada. Então você, para poder dizer e aplicar o teorema do valor intermediário, o primeiro, né? Você ter a certeza de que está numa posição adequada. Você satisfez todas as hipóteses, tá? É isso mesmo, Aí você tinha me avisado pelo chat que a tela não estava sendo compartilhada, né? Qualquer dúvida me pergunta aí. Então a gente vai... Esse é o espírito do teorema do valor intermediário. Basicamente, se você chegou de um ponto até outro ponto, por um traço que é contínuo, você teve que passar por todo mundo que estava no meio. Não tem como você ter pulado porque o seu traço é contínuo. Basicamente é isso. Para terminar o quê? A aula de hoje, a gente vai dar um exemplo, né? Vamos procurar um exemplo que seja mais ou menos aplicado. E pronto, é isso. E aí eu envio exercícios, a lista de exercícios, tá? Bueno, aqui temos exercícios com funções mesmo, né? Vamos fazer uma coisa. Suponha que o velocímetro um carro está nas 9h15 da manhã, marcando 60 km/h. Um minuto mais tarde, ele está em 85 km/h, quebrando o limite, tá? Mostre que teve um instante no qual ele ultrapassou o limite de 80 km/h. Tá. Isso aqui é meio intuitivo. Porque se você estava em 60 e chegou até 85, é claro que você em alguma parte você passou pelo 80, né? Porque é claro para você na sua cabeça de que a função de velocidade é uma função contínua, né? Que ela não tem pulos de velocidade. O ponto é que se a gente quiser fixar isso em termos de o teorema do valor intermediário, você simplesmente vai dizer o seguinte: f de x, não, f de t, que velocidade no instante
Tem. F, eu olhei o relógio às 9h15 e depois às 9h16. Então, F de 9h15. Aqui estou utilizando uma anotação totalmente fora do padrão. A verdade, não é necessário utilizar essa anotação, nem vocês vão encontrar nenhuma parte porque está meio esquisita, mas é intuitiva. Então a gente poderia botar T1 e T2 e acabou, tá? Como 80 ou melhor, escrito desta forma, como 60 é menor que 80, que é menor que 85, ou seja, ele está entre um valor intermediário, existiu, na verdade, porque já passado, existiu um instante T que perteneció ao intervalo de tempo entre as 9h15 e as 9h16, no qual f de t foi igual a 80 km por hora. Basicamente é isso. Claro, vocês estão fazendo uma suposição muito grande de que a velocidade é contínua. Mas é, né? Até o nível subatômico, pelo menos, até não chegar nesse limite, quer dizer. Então, esses exercícios são meio que intuitivos se você conta com a ferramenta. E muitas vezes pegam os estudantes com esse tipo de coisas, tá? Eu vou subir essa aula aqui junto com a outra. Nem sei, acho que tem duas aulas que eu não subo, mas elas estão gravadas.